Quando quiser. Olá! Hoje estamos no nosso segundo episódio deste podcast delicioso que é Gestão de Escritório. Estamos finalizando o ano de 2025 e a nossa convidada de hoje é uma querida, uma advogada atuante no direito previdenciário e, mais do que isso, é uma pessoa que implantou a inteligência artificial no seu escritório. E ela vai trazer muitos ensinamentos para a gente hoje, como a gente pode colocar em aplicações práticas, mas que gerem resultados dentro dos nossos escritórios através da IA. Eu sempre gosto de falar que a IA, ela não veio para substituir o advogado, mas ela vai substituir quem não souber usar. Então, doutora Bruna, seja muito bem-vinda a este episódio. Se apresente para o nosso público. Bom, primeiro eu queria agradecer, é uma honra, uma oportunidade assim incrível e falar sobre um assunto tão delicioso que eu adoro falar. Bom, eu sou Bruna de Barros, eu sou advogada, eu atuo em direito previdenciário, eu sou aqui de São Paulo e nós nos conhecemos aí nesses cursos, nessas mudanças que a gente tenta implementar, né, nessa vida. Eu estava numa transição de carreira, você já com a carreira bastante consolidada e eu fui me jogar na advocacia autônoma, né? Então, tudo começou e o meu apreço pelo assunto, tudo começou pela advocacia autônoma. Eu confesso que eu me formei já faz 15 anos e eu não fui desbravar a advocacia, né? Eu tinha um trabalho sólido e ali eu fiquei por muitos anos até que isso me incomodou e eu falei, não, eu tinha um sonho e eu vou resgatar meu sonho e o direito previdenciário resgatou meu sonho. E aí foi aonde começou os grandes desafios, as grandes dores, porque eu entendi que o que não fez eu ter sucesso logo que eu me formei foi porque eu era uma excelente aluna, bastante dedicada, as melhores notas boas em direito, tudo. Só que a faculdade de direito, ela não está ali nem para formar um profissional advogado, ela está formada para formar um profissional especialista em direito. E aí eu entendi que se eu não entendesse de vendas, negócios, até agora inteligência artificial, eu realmente voltaria e abandonaria de vez a advocacia. Então, foi um ultimato que eu dei para mim. Não adianta eu ir lá fazer mais uma pós, fazer mais um mestrado, qualquer outra coisa, se eu não for entender do negócio. E a primeira vez que eu comecei a ouvir isso foi um convite de uma pessoa que me chamou para ir no evento do 10X, salvo engano, acho que o segundo ou terceiro, há uns 3, 4 anos. E ali já se falava de inteligência artificial, mas é claro que eu não me aprofundava em nada ainda, porque eu estava desbravando a advocacia, né, autônoma, eu construí meu escritório. Mas foi ali que eu entendi que se era para eu entrar de novo nisso, abandonar tudo, uma carreira, uma profissão que eu estava 20 anos ali, teria que ser de uma forma diferente. E a forma que eu encontrei foi ir buscar um conhecimento além do técnico, que é montar o meu escritório com uma visão estratégica de negócio. E no meio de tudo isso, veio o que eu falo que é um presente, que é a inteligência artificial. E hoje eu asseguro qualquer pessoa, qualquer advogado que eu fale, não tem tese, não tem reforma tributária, não tem nada mais urgente que um advogado que quer viver da sua advocacia, que quer transformar o seu negócio, ou até mesmo um advogado que quer ter um escritório simples, ser autônomo, não ter gestão nenhuma, ter só ali aquele escritório, só ele trabalhando para ele mesmo, não tem nada mais importante do que ele parar para entender e aprender inteligência artificial. A gente está num momento da história que eu falo assim, é uma divisão. A gente vem agora
conhecer uma nova era, um novo mundo, que é a inteligência artificial. E nós, profissionais do direito, somos os mais, uma das categorias que eu posso dizer mais beneficiada. Mas é claro, tem que aprender, tem que entender, tem que acreditar, tem que buscar conhecimento e aí sim vai ter resultado, sim. Muito bem, muito bom, que introdução, né? Então a gente vai começar aqui trazendo alguns pontos, talvez, principais que pode ajudar. Cada um eu sempre gosto de trazer que a gestão, ela é algo extremamente necessário. Quando a gente resolve montar um negócio, independente de ser advocacia ou não, eu resolvo empreender, eu preciso entender sobre gestão. Porque se eu não entender sobre gestão, aquilo tudo que é finanças, que é o meu posicionamento de imagem, que é a minha entrega para o meu cliente, a minha venda, tudo vira uma coisa só e vira uma bagunça, né? Então, a gente fala que é um escritório em caos, independente de ser advocacia, embora a gente aqui tá falando com um público de advogados. Então, a gente já entende que a partir do momento que eu resolvo trabalhar sozinho ou trabalhar com uma equipe, entender de gestão é o entender de saúde mental. Eu gosto de falar isso porque saúde emocional para você, para sua família, para os seus e para os seus clientes. Quando você fala em gestão, você fala em qualidade de vida. E qualidade de vida não significa só dinheiro. Significa a qualidade das pessoas que estão com você, de ter uma equipe motivada, entregando, porque essas pessoas também têm sonhos para suas famílias. Então, eu já uma vez comentei com você, eu entendo que quando eu estou resolvendo o problema de alguém, automaticamente eu estou resolvendo o problema de várias pessoas. Porque ao ajudar alguém, eu também sou ajudada, porque você está entregando algo, essa pessoa está crescendo com o seu conhecimento e isso volta 10, 15, 20 vezes mais para você. Então, vamos trazer um pouquinho aqui agora, eu quero entender para você qual foi o momento da sua advocacia que você viu a inteligência artificial e você falou assim, pode ser uma mudança de chave. Qual foi o primeiro passo ou a primeira estratégia de gestão que você trouxe à IA? Foi para sua área técnica, foi para sua área gestão, que você viu o robozinho, o assistente, enfim, como você deve chamar, que você falou, não, isso eu quero trazer inteligência artificial para o meu momento. Quando a gente fala de gestão de escritório, a gente passa por alguns pilares e um deles é a gestão de pessoas. E quando você não está preparado para isso, que nem eu que saí do mundo corporativo, que as pessoas, cada um tinha as suas funções, elas desempenhavam as suas funções e funciona como uma engrenagem. E aí a gente tem, talvez, por histórico mesmo, né, achar que o escritório de advocacia não é uma empresa. A gente consegue visualizar a gestão numa indústria, num comércio, mas talvez num prestador de serviço a gente não vê. E fica isso. Então, o que acontece? Você sai falando, vou aprender gestão, mas na prática não é tão simples assim num escritório de advocacia. Então, imagina que você está ali sozinha, porque, né, como quase todo mundo começa assim sozinha. Então, eu estava ali sozinha, vendendo, produzindo conteúdo, faz um vídeo ali para uma rede social, e aí divulga, e começa a vir indicação, e começa a vir os clientes, e aí as coisas começam a acontecer. Você vai plantando e a tendência é a colheita. E aí você começa, e aí uma coisa muito legal, logo no começo do seu livro já fala, né? A gente já sai, agora eu tô assoberbada, agora eu vou contratar um estagiário, agora eu vou contratar uma secretária. E aí você já começa, né? Conforme vai crescendo ali dentro daquela sua estrutura, você começa a ficar assoberbada. E aí, num dos eventos, foi muito engraçado. Foi logo a primeira vez que eu ouvi falar sobre assistente virtual. E aí, o palestrante estava falando, eu posso ter um advogado de marketing, um advogado de um profissional, tudo dentro da minha IA. E aí eu falei assim, mas eu ainda não conseguia visualizar. Então, o que eu fiz? Comecei a dividir as tarefas entre os estagiários. Só que eles também sobrecarregam, porque a gente não tem a clareza. Mas explica pra gente, doutora, os estagiários que você está falando, são pessoas físicas ou seus robôs? São as pessoas físicas. Tá. Então, eu tinha um estagiário lá, era eu e um estagiário. Tá então, bom. eu falei, vamos lá, vamos tentar dar conta de tudo. E aí,
por algum motivo, porque a gente talvez não consiga lidar com a gestão das pessoas, as pessoas vão embora. E aí eu tive uma rotatividade. Contratei um estagiário e não deu certo. E aí você começa a pegar a confiança de transferir a área técnica para ele. E aí vai embora. Aí você começa e vai um outro. Aí eu tive uma rotatividade muito rápida dentro do escritório por um curto período de tempo. Até que eu falei, não, chega. Agora eu vou me dedicar aqui porque está sobrando mais trabalho. E aí eu comecei a falar, deixa eu estudar esse negócio de inteligência artificial. Deixa eu construir robôs. Então, a primeira implantação que eu fiz de inteligência artificial no escritório foi a área técnica. Por quê? De repente, eu brinco assim, quando você tem uma inteligência artificial, independente do robô, quando você começa a usar ela, e você não tem ela, você tem uma folha em branco ali para responder um e-mail, para responder para cumprir um prazo relativamente simples, você tem aquilo tudo em branco, então você tem que começar. A partir do momento que você começa a falar para a IA, me ajuda a responder esse e-mail para o cliente, a te dar aquele passo a passo, ela já te entrega metade. Aí vai fluindo. E aí você começa, e aí é um caminho sem volta. E aí você já começa a entender a linguagem, porque você precisa realmente entender a linguagem. E aí daqui a pouco você já vai transferindo para IA algumas tarefas mais complexas, algumas coisas mais... Eu iniciei começando na área técnica. Um monte de prazo, pouca gente para administrar, pouco tempo, família precisa de você, porque uma hora você tem que ir embora para casa e tem que dar conta dos prazos, tem que dar conta do escritório, tem que vender mais, e aí você vai entrando numa bola de neve. E nisso, a IA vem como um presente para otimizar. Eu falo, o advogado não tem estoque, né? Então, a gente não trabalha com estoque, mas qual que é o nosso estoque? É o nosso tempo. É o nosso tempo. E é ali que você começa a ganhar. E aí, depois que você implementa, estuda aquilo, vê que dá certo, você começa a jogar nas outras áreas. Então, hoje eu tenho uma assistente que faz gestão do escritório, que cuida do financeiro, que faz a comunicação. E aí, você treina aquela equipe de inteligência artificial, aquele robô, e fica com aquele acervo dentro do seu escritório. Para caso as pessoas físicas que a gente está ali falando, aqueles seus estagiários, seu advogado ou seus outros, a sua equipe, for embora, tá tudo dentro do seu cérebro, tá tudo dentro, a sua cultura você cria dentro da inteligência artificial e isso vai perpetuando, seja quem for. Aí você consegue substituir. A gente brinca assim, inteligência artificial, ela erra, mas você ensina, ela aprende. O ser humano não, ele pode errar a mesma coisa. Olha que legal, a doutora Bruna trazendo pra gente, né, a questão de como foi a primeira virada de chave dela para que ela pudesse trazer a inteligência artificial dentro do escritório. E foi algo numa dor. Eu sempre falo que a gente aprende ou no amor ou na dor. E a gente falando em gestão de escritório, é muito legal a gente identificar, porque mesmo que eu sou uma pessoa única dentro do meu escritório, o meu escritório existe um organograma. E quando eu entendo desse organograma, as coisas começam a fluir mesmo que eu seja uma única advogada. Então, ali, como que funciona? Eu separo o setor de marketing, o setor de recepção, que é o atendimento físico, o setor comercial, o setor operacional técnico, financeira, contabilidade, enfim. Mesmo que eu sou uma única pessoa, eu tenho contas para pagar, então eu tenho que operar, eu fechei um contrato, o meu comercial precisa mandar o contrato. Então, eu gosto de ter essa separação. Para todos os advogados que chegam na nossa mentoria, a gente inicia ali por este organograma para entender quem são as mãos, quem são os cérebros humanos que estão ali dentro desse escritório para literalmente começar a trabalhar pontualmente dentro de cada setor. Vanessa, se eu sou uma única pessoa, como funciona isso? Funciona na agenda. Então, um dia da agenda você está no marketing, no outro dia você está no comercial, porque o seu escritório, ele é uma empresa e mesmo que você não se enxergue como tal, você faz as entregas de setores. Então, quando você aceita isso, estou aceitando que o meu escritório passa por setores para que ele possa fazer uma entrega e ter o meu cliente validado, né? Quando a gente faz uma organização de entregas, o seu cliente tem prazos, ele entende de tudo isso, as coisas começam, eu falo que é como se fosse a gente educar o nosso cliente. Então, se você não tem uma equipe inteira, a sua entrega é semanal, você vai falar para o seu cliente que daqui 2 semanas o seu
seu processo está protocolado ou o seu processo está analisado, enfim. Porque hoje você está no comercial, você está falando com ele, você está atendendo ele, mas você só vai fazer essa petição na sexta-feira. E quando você traz para mim que teve essa dor aí na operação técnica, que eu gosto de trazer, e a gente já traz agora para produtividade, né? Para a questão do nosso estoque tempo do advogado, dos estagiários, dos colaboradores, enfim, eu gosto de falar muito da questão de gestão de pessoas, porque a rotatividade do escritório, a gente tem como um pilar base, que é a falta de cultura, mas a falta do processo de gestão de contratação. Então, quando a gente fala assim, Vanessa, eu estou com bastante rotatividade dentro do meu escritório, como é que você está fazendo e abrindo o processo seletivo? Porque, geralmente, quando que a gente gosta de abrir, né? Quando você está muito abarrotado, muito, você está assim de serviço e você está atuando ali em todos os setores, geralmente todos os dias, em todos os setores, todos os dias você coloca o pé em algum lugar para apagar algum incêndio. Então, você fala, eu preciso de uma mão para poder me ajudar. Mas qual que é o melhor momento para contratar? Eu sempre trago depois que a sua agenda está organizada. Porque se a sua agenda está organizada, você viu que o seu estoque tempo zerou, acabou. Se o seu estoque tempo zerou e acabou, você vai precisar de uma segunda, de uma terceira e uma quarta pessoa. E qual é a partir deste momento que eu faço a contratação? Quando eu entendo o que eu vou delegar. Eu vou delegar o quê? É o atendimento? É o fechamento de contrato? Eu vou delegar a petição, a peça? Ou eu vou delegar o financeiro, pagamento de boleto, diligência externa? Porque a partir do momento que eu entendo o que vai ser delegado, eu tenho o perfil da vaga que eu vou abrir. E eu tendo o perfil, é aquele tipo de pessoa que eu vou contratar. Porque senão eu contrato um estagiário para fazer as atividades de advogado. Aí já é o primeiro tiro no pé. Porque se ele é um estagiário, ele não vai performar como um advogado. E aí a gente vai se frustrando com as contratações. Mas eu gosto de trazer mesmo que a verdade doa, que muitas vezes não é a culpa de quem foi contratado, mas é de quem ali fez a contratação. E aí, trazendo para você que a primeira dor que você trouxe pra gente de aprendizado, que você começou a criar os seus assistentes para a operação técnica, e nós que somos da área do direito previdenciário, então a gente tem ali vários tipos de benefício, né? Acredito que ela criou um robozinho ali para cada benefício, que é um exército do setor técnico operacional dela, e isso é muito legal, e depois ela veio criando para gestão. Então deve ter ali um exército de robô mesmo, sim, né? E tem. aí eu trazendo, só para eu te voltar à fala, quando eu estou treinando, é muito parecido, porque o humano, ele precisa ser treinado. E o humano, ele também precisa ser acompanhado. Eu preciso ver como ele está fazendo o trabalho. Porque embora eu contrate um advogado muito bom na área, e eu já tive colaboradores assim dentro do escritório, e eu adoro, tá, gente? Eu adoro contratar pessoas boas, que você não precisa ensinar a parte técnica, porque ela já sabe tecnicamente o que precisa fazer. A gente vem para uma única atenção, a cultura do escritório. Porque a sua cultura, ela tem que contratar, a sua cultura tem que treinar ele tem que estar dentro da cultura, e também a cultura que expulsa. Como é isso, Vanessa? Quando eu contrato uma pessoa que não está nos mesmos valores e princípios do meu escritório, então algo inegociável lá pra gente dentro da VSC é que eu não posso deixar o meu cliente esperando. É inegociável. Sempre tem alguém, revezamento de horário de almoço, para que o cliente não fique esperando ali por muito tempo. A gente tem um tempo limite de espera. Então, quando uma pessoa olhou a mensagem no WhatsApp, mas ela não sabe responder, ok, mas ela não sabe resolver o problema, mas ela sabe responder junto com a inteligência artificial. Então, quando eu trago isso, que isso para mim é inegociável, perder um prazo, estudar. Então, estudar é algo que pra gente é inegociável. Se a pessoa entrou ali e ela fala, eu estou advogando há 15 anos. Eu pergunto, quando foi a sua última pós-graduação? Foi há 10 anos. Essa pessoa já nem passa do processo seletivo. Porque se ela estudou há 10 anos atrás, um advogado que se atualizou há 10 anos atrás não gosta de estudar. Então, ele vai estar fora da nossa cultura, porque ali na nossa cultura precisa estudar todos os dias. Quando eu entendo que eu preciso treinar o humano e depois eu preciso acompanhar e eu preciso checar, para depois eu deixar o humano entregando sozinho, você traz pra gente que é a mesma coisa com o robô. Sim. Então, o robô, eu alimento ele,
dou as informações dele, da cultura do meu escritório, do que precisa ser feito e tal. Depois que eu mando o primeiro prompt, a primeira pergunta ali, ele te entrega. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que verificar se o que ele entregou faz sentido e realmente pode dar resultado. E só depois esse robô vai começar a me entregar. Então, eu já entendo que é muito parecido. Então, ele vem para acelerar o tempo do advogado. É isso? O que você traria para a gente em produtividade, doutora Bruna? Eu acho que a inteligência artificial, ela tem a capacidade de não só de acelerar, mas também de equiparar o advogado. Então, a gente está falando aqui com um público de advogado, que pode ser um advogado que tem 10, 15 anos de carreira e está se sentindo estagnado, ou um advogado que acabou de pegar a carteira, né? Então, o que eu posso dizer para você? Que além de eu acelerar, eu trazer produtividade, eu trazer competitividade com a questão de eu ter mais produtividade e assim conseguir abrir o meu leque, escalar mais na advocacia, eu também consigo me equiparar tecnicamente. Então, assim, eu tô lá, acabei de me formar, sou uma jovem advogada e eu tenho um escritório como o da Vanessa. Eu consigo, a possibilidade com o uso da inteligência artificial é me equiparar tecnicamente. É claro que, assim, a gente parte do princípio que o técnico, todo advogado, não tem nem que questionar, ele tem que fazer. Saber, né? Ele tem mínimo, que buscar. Né? É como você falou assim, um advogado há 10 anos sem estudar, ele não gosta de estudar. Ele provavelmente está numa profissão errada, porque não existe a gente parar de estudar. Porque a advocacia, ela é um movimento, é o tempo todo, uma lei nova, uma portaria nova, uma resolução nova. Então, isso a gente já tem que trazer como intrínseco dentro de nós, como profissionais advogados. Então, não importa se você está trabalhando no seu escritório ou trabalhando para alguém. Então, você tem que estudar. Algumas pessoas, como você falou, não têm talvez habilidade para empreender e vão trabalhar para outros escritórios e tá tudo bem, e tá tudo ótimo, e são excelentes profissionais e constroem excelentes carreiras. Mas todo aquele profissional que hoje está se sentindo, mas eu não tenho como competir com a Vanessa que tem 15, 20 anos. A inteligência artificial, ela pode te trazer isso, porque você vai desbravar outros mecanismos, outras formas de você ser mais técnico, se é pelo lado técnico, usando para o lado técnico. Então, eu falo, a gente consegue hoje, com a inteligência artificial, trazer um equilíbrio, que é o tempo, que eu não tenho como comparar 15 anos de advocacia com um escritório que está aberto há 3 anos, não tenho como falar, tem 15, tem 3, então não dá para falar. Mas eu, com o uso de inteligência artificial, porque você pode ter um escritório de 15 anos que está parado lá no tempo. 100%. 100%. Eu fiz até um diagnóstico essa semana com uma que ainda não é advogada, e olha para você... os olhos chegam a saltar, a brilhar. Ela falou assim, doutora Vanessa, eu tenho te acompanhado, eu ainda não peguei a minha OAB. E eu vejo que você fala muito em organização de escritório, em separação de tarefas, separação de produtividade, entrega, checklist, agenda em blocos. Você fala em muitas ferramentas para organizar os escritórios. Eu ainda não tenho a minha OAB e eu vou abrir o meu escritório. Eu posso contratar a mentoria? Tipo, serve para mim? Olha para você ver, nós temos advogados há 10, 15, 20 anos que nem pensam em gestão de escritório, que nem pensam em metas, em quantos contratos eu fechei, quantos isso me custou, ou foi de uma forma CAC zero. Tem pessoas que não têm nem noção de tudo. E temos pessoas que já estão sendo formadas, preparadas, querendo começar o escritório da forma certa. Então, isso eu acho que a gente está conseguindo trazer um movimento para o mundo, trazendo clareza para essas pessoas, de uma forma que quem tá bagunçado quer arrumar, mas quem ainda nem começou não quer começar bagunçado. Ele quer ouvir como eu começo, né? Como que eu funciono? Eu fechei um contrato e ela fechou mesmo não sendo advogada, ela já está fazendo áreas administrativas, a gente sabe o que é isso. E aí ela falou assim, e agora? E agora você precisa separar as contas, a conta da pessoa física, da Antônia, da conta da pessoa jurídica, da Antônia. E não é que ela vai abrir um CNPJ, porque ela ainda não é nem advogada, mas ela já vai começar certo, ela vai saber
o que é um prolabore dela, o que é do escritório, no que ela investe no escritório, no que ela tem que ter uma reserva financeira. Então, para mim, saltou aos olhos. Ouvi de uma pessoa que ainda nem começou, que já está querendo iniciar organizada. E trazendo para a inteligência artificial, que é algo que eu acho que é tudo muito novo, eu acho que acelera anos-luz. Sim, e aí, assim como você está falando, que é na questão da gestão, de separar, de cuidar da agenda, quando o profissional, ele entende, fala assim, não, tudo bem, tá todo mundo falando isso, realmente é inquestionável, não tem o que se dizer, né, a inteligência artificial. Mas a gente tem resistência. Claro, a nossa categoria tem muita resistência, até mesmo porque a gente tem um órgão fiscalizador, né, então eu falo, a nossa categoria é o último a aderir uma novidade, porque a gente pensa, não, eu vou ter problemas éticos com a OAB. E pelo contrário, porque a OAB já sinalizou, inclusive no final de 2024, já alterou o provimento, já sinalizou que o advogado pode fazer uso da inteligência artificial, o judiciário faz uso. Isso que eu ia te perguntar, o judiciário já está fazendo, e a única coisa que tem, como tudo nessa vida, tem que ter regras, tem que ter um método, tem que ter uma supervisão humana. Assim como eu não vou delegar um recurso, né, para um trabalhista de revista, um habeas corpus para um advogado, para um estagiário que está no primeiro semestre, eu também não vou abrir lá o ChatGPT e falar, faça o meu recurso, e achar que aquilo está pronto para ser protocolado. Então, a resistência, sim, ela existe, muitas vezes por falta de conhecimento, né, de parar e falar, vou estudar, ou vou esperar o melhor momento, né, vou esperar pegar para poder entender isso. E aí também outra coisa que não funciona é assim, eu vou para curso, eu me profissionalizo, eu aprendo inteligência artificial, eu conheci o ChatGPT, o Gemini, Notebook LM, eu conheci todas essas ferramentas. Só que eu volto para o meu escritório, eu estou com a agenda bagunçada, então eu não tenho tempo de treinar a minha equipe. E eu falo para a minha equipe, para vocês usarem aí o ChatGPT, eu tenho uns robôs aqui, eu comprei esse robô, aqui você usa, esse robô é de uma advogada excepcional, você usa, a pessoa usa sem treino, sem entender o por trás do uso da inteligência artificial, que é uma ferramenta, aí ela faz uma petição ruim, ela entrega um trabalho ruim. Mas quem que você fez isso? Eu fiz na IA, que você falou para eu fazer. Aí a pessoa, tá vendo? Não funciona. Ainda não é para advocacia. Porque não adianta, e aí parte do princípio todo da sua estrutura aqui do seu trabalho é ensinar sobre gestão para os advogados, porque a IA também tem que entrar como uma ferramenta, como, o WhatsApp é uma ferramenta, tem um método para isso, tudo tem que ter um método. E a inteligência artificial, ela precisa também, por si só, ela não vai salvar ninguém, ela também não vai roubar o emprego de ninguém, não vai, mas no futuro, as pessoas que não se adequarem a isso, elas vão ter, Bruna, mas tem excelentes escritórios que viveram muitos e muitos anos sem inteligência artificial. E eu acredito que tenham mesmo. Só que isso vai mudar. Isso é um fato. Então, assim, esses escritórios grandes estão implementando, não é à toa, porque traz um benefício para o cliente, para o advogado, traz um benefício para a humanidade. Mas não dá para eu ir aprender e não levar para a cultura do meu escritório e não perpetuar isso desde a minha recepcionista até o advogado sênior dentro do escritório. Ele tem que entender o porquê que ele usa e para que ele usa inteligência artificial. E aí você, melhor do que ninguém, vai dizer que isso não é só com inteligência artificial. Ele tem que saber por que ele está ali e o que ele está fazendo ali, né? Então, o maior erro que eu vejo hoje para os advogados são os que recusam a entender, porque existem escritórios que estão bloqueando o ChatGPT, estão pedindo para o TI não ter. Eu já ouvi casos falando, não posso usar. Eu falo, é um ledo engano, porque esse advogado tem prazos, provavelmente, tem metas, ele vai chegar na casa dele, ele vai fazer, e ele vai fazer de forma errada. Então, é mais fácil ensinar. E tem advogados que já entenderam que é uma necessidade deles usar inteligência artificial, mas eles ainda não levam para a cultura da empresa, que é uma coisa que você bate muito na tecla e eu acho que faz sentido. A pessoa tem que saber, né? O óbvio precisa ser dito. 100%. As pessoas acham, mas é tão óbvio. Não é. Às vezes não é óbvio, né? Então, eu vejo que hoje a mudança que nós precisamos fazer
vou implementar porque não tem jeito, isso daí vai ser um ganho. O advogado tem que olhar para a inteligência artificial como um ganho. O judiciário está fazendo isso. E aí ele tem que entender, não sou eu que tenho só que ser treinado, não é só meu robô que tem que ser treinado, é toda a minha empresa, é todo o meu escritório. Quando você traz isso, eu acho que é uma fala... a cultura da IA dentro de todos os setores do escritório, que é IA first, né? IA para tudo. Então, IA para tudo que você for fazer, seja para atender melhor, seja para entregar melhor, seja para treinar melhor, seja para falar melhor, corrigir melhor. Então, quando a gente fala em IA em ferramentas dentro do escritório, que a gente tem lá a nossa caixinha, o nosso bloco de ferramentas, eu adoro ferramentas, né? Só que ferramenta, ela é utilizada tanto, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, assim, uma faca. Eu posso usar uma faca para cortar uma carne, um churrasquinho delicioso. E a gente pode ter a faca como uma arma que mata uma pessoa. Então, quando eu falo de ferramenta, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Só que se você não teve o treino, se a pessoa não teve o mínimo de conhecimento necessário de como executar aquela ferramenta, é como a gente fala, né? É entregar nas mãos de uma pessoa uma Ferrari para ela andar ali, talvez, numa fazenda, num sítio. Então, eu tenho que saber a potência da ferramenta para quem eu vou entregar e o que eu vou exigir dela. E aí, trazendo para a cultura ali de todo o escritório. Lá a gente trabalha de uma forma muito legal, porque cada um... ele tem que ter o robô dele naquilo que ele faz. Então, se é a pessoa do atendimento, ela usa e ela tem um assistente do atendimento. Se é o do setor do sucesso do cliente, que é o NAC, né? Setor de relacionamento do cliente, ela tem ali o assistente daquele setor. O operacional, a mesma coisa. Os assistentes da operação técnica, enfim, do financeiro. E isso é uma cultura porque o que um faz e melhor, ele traz para o outro. Ele fala, eu fiz isso aqui, funcionou. Testa para ver se não funciona para você. Aí um setor fala, mas eu prefiro o Gemini. O outro fala, eu prefiro o chat. Então, isso traz até entre a equipe, sendo uma ferramenta que poderia e pode substituir muitos humanos, vamos dizer assim, que a gente tem, sim, números onde a gente está produzindo muito mais com um número menor de pessoas. Mas a gente tem interação entre a equipe, como tudo tem que ter. Então, quando a gente tem uma equipe colaborativa, se torna algo sólido com responsabilidade. Como você disse, muitos escritórios estão tirando o ChatGPT. Mas por que será que ele está tirando? Será que tem funcionários que não estão conseguindo fazer com responsabilidade o que deveria ser feito? Tipo, e tá achando que a ferramenta tem que fazer todo humano? E aqui eu quero entrar numa pergunta para você, que eu separei aqui. Você acha que a IA, ela vai substituir as pessoas ou ela vai corrigir as faltas dentro dos processos internos? Eu não tenho a menor dúvida. Tem uma frase que... teve uma fala do Nelson Williams que ele falou uma coisa assim, muito interessante. As pessoas pensam assim, enquanto houver seres humanos, vão haver conflitos. E conflitos são resolvidos por advogados. E quanto tiver conflitos, nós teremos um emprego. Mas se ainda assim acabarem os conflitos, nós, advogados, seremos capazes de criar novos conflitos. Então, a princípio, parece uma coisa surreal, assim, né? De a gente falar assim, mas que coisa horrível, nunca a humanidade vai ter paz. Não, sempre vai haver um conflito de interesse, uma necessidade. A gente sempre vai precisar de ter um emprego. Então, o CEO do ChatGPT, da OpenAI, ele falou uma coisa. Em alguns anos, né, em alguns séculos, a IA pode até sim destruir a humanidade. É fatal que a gente possa não saber aonde vai parar tanto de tecnologia, porque a gente não tem só um ChatGPT para falar de IA, né? Mas até lá, vidas serão salvas, pessoas serão reconstruídas, assim, negócios serão feitos, empresas, em razão do uso de inteligência artificial. A internet, ela veio como um advento que ela mudou a história da humanidade e a IA vai fazer isso. Então, milhões de pessoas vão ganhar muito dinheiro com isso. É claro que ela vai precisar entender. Então, eu não vejo a menor possibilidade de um ser humano ser substituído ainda por inteligência artificial. Mas
eu confesso para você que os profissionais que já estão pensando nisso, eles vão passar na frente. Aquele que chega primeiro, bebe a água limpa. Então, não tenho a menor possibilidade de a gente falar, daqui a um tempo não vamos ser substituídos. Eu brinco, tem algumas pessoas que era até bom, né? A gente substituir só por robô, mas aqueles outros profissões não vão existir. A gente pode falar de uma Kodak, a gente pode falar que antigamente a gente pegava aquelas fitas cassete para assistir um filme, né? Hoje em dia a gente tem streaming. Então, pode ser que o streaming não exista mais, entendeu? Então, assim, a humanidade vai evoluir. E aí a gente se coloca em 2 pontos da história em qualquer fase. Ou a gente assiste, ou a gente faz parte. Então, eu vejo que não tem como ser substituído o profissional advogado, uma profissão milenar, né? Muitos anos. Mas aqueles que não se adequarem, eles vão estar um pouco tempo muito fora do mercado. Então, eles vão se colocando aos poucos fora do mercado. E aí, antes de você fazer mais uma pergunta, eu queria voltar a uma coisa que você falou. No escritório, tem um que prefere o ChatGPT, tem outro que prefere o Gemini, aí tem outro que vai preferir o notebook LM, como na vida, né? Cada um vai se adaptar numa linguagem de uma ferramenta. Tem várias ótimas, excelentes, gratuitas, pagas, porque eu falo também, eu vou contratar a gratuita, eu vou contratar a paga, eu vou usar a gratuita ou a paga, mas primeiro entende para qual que é a sua necessidade, para aquilo que você precisa, porque cada uma pode te dar uma resposta. Bruna, não sei qual que eu preciso, mas eu tô assim assoberbada por... Escolhe uma. Já tira você do ponteiro 0 pro ponteiro 1. Exatamente. Eu vou escolher o ChatGPT, ou seja, aprende o ChatGPT. Mas o Gemini escreve melhor. Se você não souber usar, ele não vai escrever melhor. Eu uso o Claude AI. Ele tem uma escrita formal. Eu uso o Juse AI. Ele tem uma destinação melhor para algumas coisas. Mas escolhe uma. Se dedique em uma. Pega um tempo, neste tempo, de tanto a tanto tempo, coloca uma meta, faça isso. Eu vou aprender como funciona a linguagem desse. E os outros vão saindo, vão fluindo. E quando você tem uma equipe jovem, é um assunto do momento, as pessoas vão se surpreendendo. Porque inteligência artificial a gente tem desde 1950. Mas essa generativa, que é a raiz do ChatGPT, é de 2023 para cá. E é muito recente, mas... é estranho, a gente não está acostumado a fazer uma pergunta e vir a resposta melhor do que a gente perguntou. E é isso, essa é a IA generativa. A gente sempre teve inteligência artificial, mas hoje a gente tem um novo modelo. E as pessoas começam a ver resultados e aquilo vai crescendo dentro do seu negócio, do seu escritório. Então, comece por uma e não tenha medo. Perfeito, perfeito. Quando a doutora Bruna fala, começa por uma e você segue aquilo, é o tal do foco, né? Eu tenho foco, aquilo que eu dou foco, aquilo que eu dou prioridade, cresce, não tem como dar errado. Então, se eu tenho 5 coisas para fazer e a minha energia vai se dividir por 5, é diferente de eu colocar primeiramente toda a minha energia de 5 em um único ponto. Esse único ponto vai atingir ali muito mais fácil, que é foco contínuo, foco alternado, que é o que a gente gosta de falar, né? E leva para os resultados. Trazendo aqui para a questão de metas, trazendo para a questão de resultados para dentro do escritório, trazendo para a parte financeira, como ela pode nos ajudar, porque hoje eu pago uma mensalidade. Nem sei, o financeiro deve estar até brigando comigo qual que é o valor que a gente paga ali na mensalidade do chat, enfim, de outras inteligências artificiais. Mas comparado a humanos, a gente consegue dizer de forma disparada que ela, com certeza, ela é muito mais barata, né? Então, eu queria que você trouxesse pra gente, quando a gente fala mesmo em metas, resultado, e eu falo mais do que isso, porque eu gosto de trazer tudo isso pra dentro do escritório, levando sempre pro resultado do nosso cliente. Então, tudo que a gente faz lá dentro, porque o escritório de advocacia existe para resolver problemas. Se você não tá resolvendo problemas, o seu escritório não tá sendo funcional, porque um escritório, ele nasceu para
resolver problemas. E quanto mais problemas esse escritório resolver, mais sucessos ele terá. Então, quando é uma pessoa fugindo de problemas, ela está fugindo do sucesso. Eu trago isso assim com muita clareza para todo mundo dentro do escritório. Nós temos uma frase lá que é a capa do nosso Notion, que é o nosso segundo CRM. Você sabe muito bem, né? Ajudou a gente na implantação do Notion. Ali a gente fala, qual é o problema que você vai resolver hoje? O tamanho do seu sucesso é o tamanho da quantidade de problemas que você resolve. Para que todo mundo entenda que nós estamos ali para resolver problemas. E aí, trazendo isso para a meta, trazendo isso para resultado para o meu cliente, um resultado financeiro para ele, um resultado de tempo para ele, que os nossos processos não são pastéis, né? Existe um tempo ali. Só que aonde tem a maior falha de gestão, que eu entendo, é na comunicação. E não é só na comunicação interna entre colaboradores, é comunicação com os clientes mesmo. Eles não sabem do que está acontecendo ali dentro. Então, ali dentro está acontecendo muita coisa e um corre, outro corre, e digitaliza, e liga, e consegue o documento, distribui o processo, e despacha, e faz guichê. Mas e o cliente? Não sabe de nada do que está acontecendo. Então, essa comunicação é uma falha, porque se ele soubesse o tanto que nós estamos trabalhando dentro do processo dele, talvez ele não perguntaria, doutora, como está o meu processo? Doutora, e o meu processo? Então, eu gosto de trazer essa reflexão para todo mundo, trazendo tudo para os números e para os resultados. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Quando a gente fala em IA e gestão, o que você acredita? A IA, o advogado, ele precisa aprender a IA ou a gestão primeiro? O que você acha que traz mais resultados para dentro do escritório? Bom, isso está intrínseco. Isso não tem nem como dissociar. Mas uma coisa que você já falou, vou começar, e aí eu acho que eu ouvi na internet, e ganha dinheiro quem resolve problema. O sucesso está relacionado à sua capacidade de resolver problemas. E não dá para você construir uma carreira. E eu falo, ainda que você vá trabalhar para um escritório, não necessariamente eu estou trabalhando no escritório de massa, eu também tenho que ver gestão, eu também tenho que pensar em gestão, porque é isso, a gente escolheu uma profissão em que eu vou dedicar o meu tempo, e então eu preciso olhar para o meu tempo e gerir ele, e nisso eu vou colocar a inteligência artificial, porque ela vai melhorar o meu tempo. Então, a gestão é o macro. Ela é o que vai englobar tudo. Então, se eu vou investir numa pós-graduação para ter uma tecnicidade melhor, eu tenho caixa, eu tenho previsibilidade para isso. Eu consigo... Bruna, mas eu não sei o que é previsibilidade. Pede para a IA te ajudar. Eu não sei quanto cobrar. Pede para a IA te ajudar. Bruna, eu não sei precificar o meu trabalho. Pede para a IA te ajudar. Bruna, eu não sei criar conteúdo. Eu falo, eu sou zero criatividade para qualquer coisa. Eu sou serviços manuais, eu sou bem ruim mesmo, de não conseguir fazer uma bainha de calça mesmo. Que é bainha de calça? E aí, imagina que hoje a gente está sentado aqui e eu quero produzir conteúdo, porque também é outra afirmação que é outra afirmação que a gente não tem mais que discutir, né? Vamos falar de comunicação? O advogado. Como que você se comunica com o cliente se você não consegue chegar até ele? Eu não gosto de produzir conteúdo porque eu não gosto de falar, mas não entendi que parte da advocacia você escolheu. Você poderia ter escrito Quem adivinha o que você faz, doutora? Exatamente, mas você não fala numa audiência, você não fala numa sustentação oral, não é para isso, né, que você escolheu advogar, porque o direito pode te dar outros leques também, né? Sim. Você pode, mas o advogado... Exatamente, você pode prestar um concurso. Estamos falando do advogado empreendedor, a gente está falando do advogado, então ele vai para frente, para a linha de frente da comunicação, ele está na linha de frente, né? O trabalho do advogado empreendedor é falar, é se comunicar. E só que você precisa mostrar isso, da mesma maneira que você não só vai fazer o cliente parar de te perguntar como está seu processo, que ele vai valorizar o seu trabalho quando ele entende todas as etapas de um processo dele, entre até ele ter
chegar ali com um problema e ter a resolução, é a mesma coisa a comunicação. Mas você imagina que hoje a gente tem, né? Então, mas eu tenho que hoje pensar em financeiro, pensar em marketing. Tem que pensar. Se você quer ter sucesso, você tem que pensar. Mas imagina que hoje eu posso falar aqui com o ChatGPT, me dê 100 ideias para eu criar vídeos curtos sobre o meu nicho. Quando que eu, zero criatividade, sem saber nada de marketing, poderia fazer isso? Então, hoje, as nossas desculpas vão caindo por terra. Bruna, mas é claro que uma empresa de marketing, é inegável que uma empresa de marketing pode fazer melhor, pode. Mas eu sempre falei, as pessoas, isso daí eu já... Mas até as empresas de marketing usam inteligência artificial. E aí, uma coisa que eu falava já antes de abrir meu escritório, já na empresa que nem era do ramo, nenhum marketing vai ser tão bom quanto o seu. Ninguém vai entender do seu negócio. Você pode contratar a empresa mais top de marketing, os melhores influencers. Ninguém vai entender do seu negócio melhor do que você. Então, hoje, você tendo a possibilidade de colocar isso para... Eu, por exemplo, tenho robô de gestão de escritório, tenho que cria conteúdo. Cria conteúdo porque o meu conteúdo, eu brinco, não é o mesmo que a menina que faz sobrancelha. Ela fala, eu vou te dar a melhor sobrancelha do mundo, né? Então, a Nath Beauty. Não, a gente tem regras dentro da OAB que eu não posso divulgar em massa, eu tenho regras. E aí eu crio um assistente que conhece o provimento. Então, ele vai me direcionar como criar conteúdo para o meu nicho dentro das regras da ética da OAB. Eu não vou infringir, eu vou te dar causa-ganha. Então, eu crio ele. E aí, você vai sobrando tempo e vai liberando a sua agenda. E aí, você consegue fazer aquilo que de melhor vai te trazer resultado. Que é prospectar mais clientes, pensar, coordenar sua equipe e talvez retê-la mais, que se o problema era a retenção, é porque estava todo mundo ali sem saber o que fazer, por onde começar, e chega uma hora que as pessoas têm seus próprios sonhos, como você falou, e ela não se vê enredada aquilo. Então, hoje, o que é o principal? Gestão. Gestão é sempre o principal. Mas a gestão, ela está dentro do pilar. E a IA, ela pode ir para todos os outros. Desde a parte técnica, desde a financeira. Bruna, não consigo mostrar, não consigo visualizar ainda, por exemplo, no meu comercial, o que a IA pode fazer. Mais do que você ter... a gente fala assim, meu atendimento é humanizado. 5 dias para responder... Um cliente não é humanizado. Porque se a pessoa me mandar mensagem no meu pessoal, é capaz que ela fique aqui uns dias sem eu responder. Mas no escritório não pode. Então, eu não estou dando conta de fazer atendimento e fazer a petição. Delega para uma IA. Mas a IA não faz tão bem quanto eu. Mas se você ficar 5 dias sem responder, e a IA responder ainda que não tão eficiente, ou dizer que vai ter um tempo, né? Explicar qual que é a função... O cliente vai ficar satisfeito. Ele não fica satisfeito sem resposta. Então, dentro da comunicação, você consegue. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que eu preciso cobrar os honorários, mas eu quero... Pede para a IA te ajudar a fazer um script. Eu não sou boa de vendas. Eu tenho que fazer um curso de vendas? Pede para a IA te ajudar com um script para o seu destinatário final, para você melhorar a sua argumentação. Então, dentro da gestão, a IA, ela entra em tudo, mas ela é uma prioridade para o profissional que quer crescer, que quer se manter na advocacia, que quer escalar e parar de reclamar, porque tem muita gente só reclamando e pouca gente fazendo. Mas acho que foi uma coisa que você comentou. Hoje, todo mundo está se dedicando a tanta coisa que não para ver. Mas será que eu estou me dedicando a coisas que realmente traz resultados? Será que os meus 80% de energia está vindo naquilo que vem 20% de retorno? E aí eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. É claro que tudo tem uma fase, igual a gente estava até comentando antes do podcast. Agora vem férias das crianças, tem um recesso, a gente tem vamos dar uma relaxada, mas a gente não pode perpetuar isso, porque daqui a pouco nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, mesmo. Lá a gente tem uma visão bem diferente, porque na verdade a gente gosta de navegar na onda, ao contrário mesmo de tudo. Então,
na época que tá todo mundo ali realmente descansando, e isso é importante a gente entender, que eu gosto de trazer isso como um dos pilares ali da mentoria, porque se o interno não tá legal, o externo não vai fluir. Então, às vezes, eu quero porque eu quero organizar tudo dentro do meu escritório. Só que aqui tá tudo bagunçado. Você não vai conseguir. Então, a gente precisa entender que nem sempre se ser 100% produtivo, estar 100% trabalhando, fazer isso 12 horas, 20 horas por dia, que nós sabemos que é necessário para fazer uma empresa criar de verdade, colocar energia naquela empresa para que ela comece a andar, para que ela comece a rodar, o que acontece? A gente fala que se você não tem os seus momentos pontuais de descanso, porque isso faz parte também da sua produtividade, isso faz parte também, até nisso eu preciso ser inteligente, eu preciso ser estratégico. Então, a gente aproveita, esse é o momento que muita gente descansa, que os gestores, eles têm uma visão muito maior daquilo que vai levar ele para o resultado do próximo ano. Então, a gente gosta de trabalhar porque é um momento que está todo mundo descansando, está todo mundo relaxando. A gente fala, deixa eu ver qual é o ponteiro que eu mudo para o próximo ano. Isso sempre trouxe muito resultado para nós. E aí, a gente já seguindo para o final, quando você traz a questão, né, da IA para todos os setores onde eu peço ajuda, você deixou claro para todo mundo que a IA, ela te traz potência. Então, a IA, ela vai potencializar aquilo que você já tem de muito bom. Se você não é muito bom, a IA não vai te trazer potência, porque você não vai ter elementos para colocar ali no assistente. Agora, se você é um advogado muito bom, se você é um comunicador muito bom, ela vai te trazer potência. E talvez para quem é muito raso em algumas competências e habilidades, ela pode te ajudar, porque como você falou, ela é inteligente. Ela é. Então, talvez ela respondeu de uma forma lindamente que você nem soube perguntar direito. E eu vou além, porque às vezes, dependendo da forma que você pergunta, a resposta, ela vem na mesma qualidade que você perguntou. E às vezes, se você não sabe perguntar, que é uma habilidade do advogado, como a gente está conversando aqui, né? Se você não sabe nem o que você quer. Então, se você não sabe perguntar, como é que ela vai te responder se nem você sabe o que você quer? E aí, eu venho para a linha da comunicação, que é algo que eu gosto demais. Eu preciso me comunicar. Me comunicar com quem? Com todo mundo. Eu trago isso para dentro da minha casa. E aí, um dos meus valores base, né? É a minha casa, é a minha família, são os meus valores. É por isso que eu levanto todos os dias e quero ajudar pessoas todos os dias. É porque eu tenho isso dentro de casa. São valores muito altos para mim. E eu falo que a nossa primeira comunicação é com o nosso filho. Como é que eu convenço minha Maria Helena a escovar o dente sem fazer aquele escândalo, aquele berreiro? Como é que eu convenço a Maria Helena a tomar um banho? Então, é mandando? Ok, mas isso vai chegar uma hora que não vai rolar mais. Então, eu gosto de trazer esse poder de argumentação, porque você se vende todos os dias. Você se vende pro moço que você estacionou o carro, você se vende pro moço que você tá ali no trânsito, você se vende pra pessoa que tá gravando um podcast, você se vende pro porteiro que abre o portão para você. Então, qual é o tipo de comunicação que você tá tendo? E é uma frase que eu gosto também, que a humildade abre portas, mas o ego e a arrogância fecha portas. Isso eu aprendi muito desde nova, muito desde pequena. Então, quando a gente traz a comunicação para o meu cliente, como é que você está se comunicando com ele? Como é que o seu escritório se comunica com ele? Como é que os seus recepcionista, estagiário, advogados atende o seu cliente? Qual é a vestimenta que você, né? Qual é a água que você oferece? Então, para mim, isso tudo para o advogado, empreendedor, é algo inegociável. Se você não tem habilidade de comunicação para tudo, para os seus colaboradores, para você vender a meta, porque não é obrigando ele a bater meta que ele vai bater a meta. Você tem que convencê-lo que se ele bater a meta, vai ser bom para o escritório, para o cliente, mas vai ser bom para ele também. Porque se não fizer um sentido para o humano, como é que eu vou me mover para fazer isso que você está me dizendo? Então, eu falo que comunicação é venda todo dia. Em casa, com a mãe, com o pai, com o avô, com o porteiro, né? Então, para mim, a comunicação, acho que é a base do pilar.
Muito bem, que podcast delicioso. Adorei o nosso bate-papo. Eu amei e eu vou finalizar com uma orientação, porque as pessoas vão falar para mim assim: vocês falaram de comunicação, mas eu ainda não tenho resultado com inteligência artificial. Aí eu vou trazer para todos os nossos valores aqui, principalmente o que você falou, que é o seu basilar, a sua casa. Então, pensa no ChatGPT, por exemplo, se você for começar com ele, como seu filho. Todo mundo tem um filho ou conhece uma criança, né? Então, nós temos filhos. E aí eu falo, eu fiz curso, e eu dei cursos, palestras, e eu sempre começo com essa frase. O que eu tenho que saber de prompt? Como que eu me comunico com o ChatGPT? Pensa assim, se você perguntar para qualquer criança, se você perguntar para Maria agora, Maria, como foi a aula? Ela vai falar, legal. Porque isso daí a neurociência explica, psicólogos, né, infantis que eu já levei meus filhos explicam. O cérebro da criança, ela revisita todo o dia dela, ela vê tudo que ela fez e ela quer te dar uma resposta rápida, porque ou ela quer brincar, ou ela quer fazer alguma coisa, então ela quer te satisfazer para você não protelar isso. Então, ela é incômoda, né? A criança está sempre em movimento. Então, ela responde para você, legal. Ela visitou tudo aquilo, mas ela não te falou. E aí você fala, mas legal o quê? Foi legal, a professora foi legal, mas foi legal. Então aí, o que as psicólogas orientam? Você vai lá, olha a agenda do seu filho. Vê, por exemplo, no caso dos meus, tem futebol. Tem educação física. Aí você vai perguntar, você não vai perguntar, ai filho, como foi sua aula hoje? Você vai perguntar, oi filho, teve futebol hoje, né? Você jogou com fulano? Aí ele começa, mãe, eu fiz. Aí você vai ver, a criança não para de falar. Ela não para de falar. Ou seja, você tem que ter um trabalho para se comunicar. Porque muitas vezes a gente quer a resposta ali pronta e não vai ter. O ChatGPT, a inteligência artificial, é para você falar como se fosse com uma criança pequena. Então você estimula ela. Funcionário bebê. Adoro trazer a maturidade dos funcionários. Você estimula ela a falar que ela vai te entregar muito mais. Agora, se você fizer uma pergunta básica, como foi seu dia de escola, ela vai responder que foi legal. E o robô, o assistente é igual ao humano? Ele passa de estagiário, de bebê para adulto? Seguramente. Ai, que legal. E eu falo, e até melhor, né? Porque ele aprendeu, ele não erra mais, né? Às vezes o adulto erra no mesmo erro, né? Às vezes a gente persiste nos erros, né? Somos teimosos. Às vezes a gente sabe o que é o caminho que tem que seguir, mas continua errando. Então, a inteligência artificial, uma vez que você ensina, ela está ali consolidada, né? Então, ela envelhece mesmo, ela chega numa maturidade que muitas vezes um ser humano não chega. É sensacional, gente, incrível. Que papo delicioso, né? Se você ainda não utiliza inteligência artificial, acho que ficou bem claro para você entender que ela pode potencializar todos os seus resultados de forma consciente, de forma ética, entendendo, e tem muitas pessoas que podem te ajudar. Então, agradecemos e até o nosso próximo episódio. Que tá ficando melhor, hein? É isso aí. Ai, Anderson. Nem sei.